Aleluia. Amados, esse mês de março, nós estamos trabalhando com duas temáticas, uma nas quartas-feiras e outra nos domingos. Nas quartas-feiras, a gente está trabalhando com a temática de que Jesus, a respeito de prosperidade bíblica, uma visão equilibrada, ok? Você vem às quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos trabalhando com esse tema porque nós achamos que esse tema é fundamental para a nossa vida cristã. A Bíblia, ela cita, mais de um terço dela fala a respeito de prosperidade. O problema é que as pessoas não sabem a respeito de prosperidade e desvirtuam aquilo que a Bíblia diz. Então é importante que a gente saiba da maneira correta, porque se soubermos da maneira correta, com certeza nós poderemos praticar da maneira correta a palavra de Deus. Amém? E aos domingos nós estamos com a temática de Jesus, o pão da vida. Então, durante esse mês, todas as mensagens estarão voltadas para a pessoa de Jesus, irmãos. Nós temos entendido, como liderança dessa igreja, a necessidade da igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, de voltar a pregar sobre Jesus Cristo. Porque se pregarmos sobre Jesus Cristo, querido, muitas outras coisas vêm atrás desse nome. Amém. Santidade é uma delas. Amém. Santidade é uma delas. E a palavra de Deus nos diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. É importante, irmãos, que nós possamos pregar a palavra de Deus de acordo com o que ela realmente é. Então, durante esse mês de março, nós estaremos trazendo palavra, equilíbrio a respeito daquilo que Jesus é, além daquilo que Ele pode fazer. Amém, amém, irmãos? Então, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, eu gostaria que você abrisse lá em João capítulo 6, por favor. João capítulo 6. Eu queria pedir um diácono para poder estar aqui, por gentileza. Pede lá para mim, por favor, um diácono para vir aqui. Se puder recolher esse objeto aqui para mim e trazer água, por favor. Obrigado. Você abriu João capítulo 6. Acho que ninguém abriu ainda. João capítulo de número 6, verso de número 11. Diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olhe para mim aqui um pouquinho, queridos. O contexto disso aqui, Jesus estava falando, ensinando para multidões, e de repente as multidões tinham fome, e Jesus aqui agora, ele pega e faz um milagre da multiplicação, e começa a distribuir alimento para as pessoas. Amém? Vocês estão comigo? Então dá um sinal de vida aí para mim. Fala assim, amém. Glória a Deus, vamos que vamos. Então ele pega e distribui esses alimentos para as pessoas, ele distribui ali para que as pessoas pudessem ser saciadas nas suas necessidades. E no versículo 22, acompanhe comigo agora, por favor. Versículo 22 do mesmo capítulo 6 de João. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos,
tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes de pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém, queridos? Olha para mim aqui uma coisa. O contexto eu disse para vocês, eles distribuíram, Jesus fez a distribuição dos pães, eles se fartaram com a comida, estavam todos por ali e de repente Jesus não estava mais, os discípulos não estavam mais. E aí eles começaram a se perguntar onde eles estão. Então entenderam que eles tinham ido para Cafarnaum e partiram atrás de Jesus. Chegando lá, encontraram ele. E logo que encontraram Jesus, foram logo indagando Jesus: quando é que o senhor chegou aqui? Talvez essa pergunta seja uma pergunta simples. Mas por trás dessa pergunta, Jesus percebeu que havia no coração deles um desejo de receber somente a bênção de Deus. E então ele pega e fala: olha, vocês estão vindo atrás de mim por causa de quê? Porque eu dei comida para vocês. Irmãos, contextualizando isso para nós, como a nossa igreja, como a igreja cristã, nos dias de hoje, tem corrido atrás da mão de Deus abençoadora e se esquecido da essência verdadeira que é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a figura mais importante. Jesus Cristo é o centro do cristianismo, querido. Se nós tirarmos Jesus da história, acabou. Nós viramos uma religião, nós viramos um clube social, nós viramos um lugar de encontro social muito agradável, mas
deixa eu te dizer uma coisa, não trará transformação de vida. O que traz transformação de vida é o encontro real da minha vida com Jesus, da sua vida com Jesus. As bênçãos virão e correrão atrás de nós e nos alcançarão, mas eu não tenho que ficar correndo atrás dessas coisas, querido. Eu tenho que procurar me consagrar. Nós temos que procurar em sermos encontrados agradando a Ele. Amém, irmãos? Esse texto é muito forte. É muito forte, porque o discurso, ele é pesado. Ele é um discurso duro da parte de Jesus para aqueles homens. Você imagina bem a situação, se coloque você lá naquele lugar, comeram, viram o discurso de Jesus, Jesus falou coisas maravilhosas ali, e de repente todo mundo senta, enche a barriga, no dia seguinte nós queremos de novo. Mas Jesus deixa claro isso, irmãos. Não é o alimento que vai te fartar. O verdadeiro pão é aquele que desce do céu, não é o que Moisés deu. E aí ele pega e rasga logo geral e falou assim, e nem foi Moisés que deu, foi meu pai que deu. Vocês dizem que foi Moisés que deu, mas nem foi Moisés que deu o maná. Quem deu o maná foi Deus, irmão. Sabe o que isso significa? Que a minha vida tem que estar centrada em Deus, e quando minha vida está centrada em Deus, tudo que eu preciso, Ele vai dar. Ele vai dar o pão para a minha necessidade. O povo tinha o quê? Necessidade de quê no deserto? Ele não tinha necessidade de uma Ferrari no deserto. O povo não tinha uma necessidade de uma Porsche no deserto. Ele tinha necessidade de pão, de alimento, e Deus deu tanto o maná quanto as codornizes, para que o povo pudesse se alimentar. E ainda deu água em abundância. Irmãos, quantas milhões de pessoas? Às vezes a gente fala assim, o povo saiu do Egito e atravessou o deserto. A gente não tem noção de quantas pessoas eram. E deixa eu te dizer, todas comeram e todas beberam no meio do deserto. O problema, querido, não é onde você está. O problema é onde o seu coração está. Você pode estar no meio de um deserto, mas se o seu coração estiver no lugar certo, que é a pessoa de Jesus, provisão vai chegar. Provisão vai chegar. Aquilo que você precisa vai chegar. Mas se o seu coração não estiver certo, você pode estar no Éden, que ainda assim você vai cair e vai perder aquele lugar, como aconteceu com Adão e Eva. Estavam no Éden, tinham tudo o que precisavam, mas para eles não foi o bastante. Eles queriam aquilo que não era para eles. Percebe, irmãos? E muitas vezes nós nos pegamos dessa forma. Queremos a bênção, queremos aquilo, e não está errado em querer, irmãos. Está entendendo? Não está errado em você querer prosperar, não está errado em querer você ser abençoado, ter uma condição melhor, ter uma moradia melhor, ter uma progressão de carreira profissional. Isso não tem nada de errado, irmãos. O que eu estou dizendo aqui, baseado naquilo que a palavra está dizendo, é que as pessoas estavam trocando a presença de Jesus, trocando a própria pessoa de Jesus por aquilo que era algo material, que eles iam comer e ia ser descartado. Olha só, no versículo 25 ele fala assim, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Percebe isso, irmãos? Até o ar
de religioso, eles apresentaram, reconhecendo, olha, tu és um mestre. Mas o que eles queriam? Quando chegaste aqui, 26, respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Irmãos, nós não podemos ser encontrados nessa condição, não. Nós não podemos ser encontrados na condição de quem só quer chegar até Jesus por causa de alguma coisa que ele possa nos dar. Eu já disse isso aqui uma vez, contei uma história e essa vai entrar aí para o hall do Mateus aí. Nós estávamos na igreja, irmãos, orando. A irmãzinha abençoada estava lá orando sempre, clamando junto com a gente por prosperidade. Glória a Deus pela vida dela. E não é que Deus ouviu as orações dela? Ela trabalhava numa indústria de confecção de roupas. Tinha para mais de 100 costureiras naquela indústria. E ela era o braço direito do chefe lá. E o chefe chamou ela e virou e falou assim, olha, vem cá, preciso conversar com você na minha sala. Pois não. Você trabalha comigo com fidelidade há muitos anos. A partir de segunda-feira, essa indústria agora é sua. As chaves estão aqui. E o contrato eu estou passando para as suas mãos. Uau! A primeira coisa que ela fez foi contar para nós ali, né, do círculo de oração ali da igreja. E uma das pessoas ali era o nosso pastor, na época, ele era também contabilista. E aí ele pegou, como todo bom pastor, precavido, foi ver se aquela empresa estava toda certinha, se não tinha problemas. Para que a irmãzinha não entrasse numa cilada. E foi olhar, e ele foi verificar. Olha, irmãos, aquela empresa não estava só certinha, como estava gerando lucro. Tudo bonitinho. Ou seja, o cara deu mesmo para ela a empresa. Tudo com mais de 100 máquinas de costura, mais de 100 funcionários, tudo certinho. A irmã ficou na alegria, tudo certo, tudo maravilha. De repente, a irmã some da igreja. Fomos atrás dela. E aí, o que está acontecendo? Ah, sabe como é que é, pastor? Nós estamos trabalhando muito, porque chegando muito serviço, e trabalhando demais, e trabalhando demais, e trabalhando demais, e trabalhando demais. E Deus ficou para escanteio. Ficou para fora. Ficou para segundo plano. Irmãos, não deu muito tempo, aquela empresa faliu. Lamentável. O ponto que eu quero observar aqui não é a falência da empresa. O ponto que eu quero observar aqui é que, ainda que você receba uma grande bênção de Deus, não se afaste do Senhor, não. Não deixe Ele em segundo plano, não. Continue priorizando Deus, assim como você prioriza hoje. Assim como você prioriza hoje, você priorize também quando chegar a abastança, fartura na sua vida, a ponto de você poder dar para outros e abençoar outros. Priorize Deus, continue priorizando Deus. Não deixa ser corrompido no seu coração por causa de riquezas, por causa de bênçãos que chegam até você. Não deixe subir a sua cabeça, querido, essas coisas. Não se esqueça, não é pela força do seu braço. É por aquilo que Deus fez por você. Ele fez por você. E Ele te deu habilidade. A Bíblia fala que Deus nos deu o dom de adquirir riquezas. O dom de adquirir riquezas. Talvez você possa pensar assim, puxa vida, o dom de adquirir riquezas.
O segredo do dom de adquirir riquezas é nas primeiras letras dessas 3 palavras. Dar. Dom, adquirir riquezas. Dar. Amém, irmãos? E ali ele continua o discurso e no versículo 35 ele fala, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Você se lembra de alguma outra passagem que Jesus falou algo parecido? Lembra? Ninguém lembra. Eu vou refrescar a tua mente esclarecida. João capítulo 4, o apóstolo João narra um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Ok? E nesse encontro de João com a mulher samaritana, ele fala a respeito disso. A respeito da água ali. Se você vier a mim, de maneira nenhuma você terá sede. Ela falou assim, então, Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise mais buscar essa aqui no poço. Aí Jesus falou assim, não entendeu nada ainda. A mesma coisa que Jesus está falando para esse povo aqui, vocês não entenderam nada ainda. Não estou falando de água que mata a sede, eu não estou falando de pão que sacia a tua fome, eu estou falando de algo muito maior do que isso. Eu estou falando da minha pessoa, Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais importante da história da humanidade. Ele, sim, traz para mim condições para que eu tenha alimento, para que eu tenha a minha sede saciada, tudo que eu preciso. Mas é Ele, querido, nós não podemos inverter o processo. Nós não podemos inverter as coisas, achando que pode ser de qualquer jeito. Não pode, irmãos. Não pode. Nossa vida tem que estar nele. Amém, amém, irmãos? A aproximação de Jesus, quando necessitamos de algo, não faz de nós verdadeiros cristãos. O que torna-nos verdadeiros cristãos é crermos nele como Senhor e Salvador. E por isso eu o adoro. Pelo que ele é. Pelo que ele é. É a aproximação de Deus. Não por que ele pode me oferecer. Ele vai me oferecer. Ele vai me dar. Isso é certo, irmãos. Mas eu me aproximo dele pelo que ele é. Ele é Deus. Amém, irmãos? Talvez fique mais claro para você se você analisar a relação de um pai natural com um filho. O pai está ali disponível para o filho. O filho sempre vai desfrutar de tudo que o pai tem. O pai preparou para ele isso. Sim ou não? Nós vivemos em função disso, queridos. Criamos uma família, preparamos uma família e agora a nossa família desfruta daquilo que eu trabalhei a vida inteira para conquistar. Percebe? Independente de qualquer coisa, o meu filho vai desfrutar daquilo que eu tenho. Ele vai se chegar a mim. Ele vai se chegar a mim. Ele vai se chegar a você como pai. O seu filho vai se chegar a você como pai. E vai poder desfrutar de tudo que você tem. Sim ou não? Sim. Pois então. Agora pense bem. Se você, sendo quem você é, você faz esse bem para o seu filho, quanto mais Deus, o nosso Pai, não nos fará coisas melhores e maiores. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu tenho 2 casos para narrar aqui para você. O primeiro caso dele, que eu quero narrar, é o caso de Elimeleque. Eu acho interessante esse caso de Elimeleque. Abre lá comigo em Ruth, capítulo 1, por favor. Ruth, capítulo 1.
Aleluia. Ruth, capítulo 1. A partir do verso 1. Diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou na terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha para mim aqui. Eles saíram de onde? De Belém, fala. Eles saíram de Belém e foram lá para a terra de Moabe. Ao sair de Belém, eles saíram de onde? Sabe o que significa Belém? Casa de pão. Eles saíram da casa de pão porque estava sem pão. E foram para a terra de Moabe. Chegando lá, ficaram lá, morreram lá o marido e os filhos, e ela ouve dizer que na casa de pão tinha pão. Irmãos, você não precisa perder tudo na vida para descobrir que o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Na casa de pão. É onde tem pão. É por isso que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Na antiga aliança, querido, a provisão estava ali manifesta de diversas formas. Vinha a provisão, vinha a enfermidade. Deus providenciava lá uma serpente de bronze para curar o povo das picadas de cobras que eram mortais. O povo precisava de pão, tinha pão. O povo precisava de água, tinha água. Tudo que se precisava tinha, porque estavam debaixo da presença de Deus. A Bíblia relata que durante o período do deserto, havia sempre o acompanhamento de uma nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. A nuvem protegia do sol escaldante do deserto e a coluna de fogo protegia dos animais ferozes, de cobras, protegia do frio do deserto. Percebe, irmãos? Tudo que o povo precisava, eles tinham. Por quê? Porque eles estavam debaixo dessa nuvem, debaixo da presença. O que eu e você precisamos compreender é isso, querido. Nós não precisamos sair daqui para ir para lá, para ter a provisão de Deus lá. A provisão de Deus vai se manifestar aonde eu estiver. No local que eu estiver. Desde que Deus seja a minha fonte. O segredo, querido, é Ele ser a minha fonte, é eu colocar o meu coração no lugar certo, na pessoa certa, em quem tudo pode. Tem uma canção que eu gosto muito que fala assim, todas as minhas fontes estão em Ti. Meu Jesus. Todas as minhas fontes estão em Ti.
Quando isso acontece, querido, eu posso estar na empresa A, na empresa B. Eu posso estar no país A, no país B. Eu posso estar aonde for, que a provisão sempre chegará, porque Deus é o meu rei. O que o que nós cantamos aqui, irmãos, e às vezes a gente canta e não se dá conta. Rei significa governo. Então, quando Ele é o meu governo, as coisas acontecem. Amém, irmãos? Eu queria pedir o pessoal para o louvor para subir, e eu já estou encerrando. João 6,66. João 6,66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Esse discurso que ele estava tendo com as pessoas ali a respeito de que ele era o pão da vida era tão pesado e tão difícil que muitos pegaram e decidiram abandonar. Eu não quero mais continuar, eu estou aqui por causa da comida mesmo. Se você não vai me dar comida, eu vou embora. Eu não quero a tua presença, eu nem acredito muito bem em você. E eles pegam e vão embora. E aí Jesus pega e pergunta para ele, porventura quereis também vós retirar-vos? 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Santo de Deus, tu és aquele que provê todas as coisas para mim. O que Pedro estava dizendo é o seguinte, tudo isso que você disse até agora a respeito do pão da vida, nós cremos assim. Eu creio assim, para onde que eu vou então? Para onde eu irei? Se você é o meu sustento, se você é o pão da vida, se você tem as palavras de vida eterna, para onde eu irei? Nós cremos em Ti, nós adoramos a Ti. Amém, irmãos? Você pode ficar em pé.